Alô, meus queridos, a paz do Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 11, diz o seguinte, prestem atenção, meus amados, na versão NVI. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Aí Paulo está falando sobre os judeus. Deus endureceu o coração dos judeus para que eles fosse aberto caminho para os gentios. Então, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário. Por causa da transgressão deles, de quem? Dos judeus, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. E eu estava lendo esse capítulo, e precisamente esse versículo 11, me tocou o coração assim. Deus endureceu o coração dos judeus justamente para que os gentios fossem enxertados, para que houvesse salvação aos gentios. Vocês, meus amados, que estão aí no deserto, que estão clamando pela volta do cônjuge, eu não estou aqui pregando algo para, vamos incentivar eles. Não, eu estou falando Bíblia para vocês. Estou falando a pura verdade, como Deus age. Tudo está no controle de Deus. Por isso que eu falo sempre para vocês, leiam a Bíblia. Olha que palavra encorajadora, olha como dá fé. Deus endureceu o coração do seu cônjuge para que ele saísse e vocês clamassem a Deus pela restauração. Porque quando naquela passagem diz assim, daqueles que não cuidam dos seus parentes e precisamente os da sua própria família, são piores do que os incrédulos, os pagãos. Então hoje, se vocês estão clamando pela salvação do cônjuge de vocês, saibam que vocês são filhos de Deus. Porque no 1 Coríntios, capítulo 7, ali está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos procurar aqui para ficar mais fácil para a gente pesquisar. Vamos lá, 1 Coríntios 7. Vamos, já que a gente está estudando aqui, olha só, 1 Coríntios, vamos lá, achei. 1 Coríntios 7. Acerca do casamento, né? Aqui tem uma parte que fala assim, quando o cônjuge resolve ir, né? Quando o cônjuge resolve ir, diz assim, aqui, 15. Olha o que diz. Presta atenção, meus amados. Presta atenção. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Aí vocês falam, mas descrente? Claro, se a pessoa está casada, ela quer se divorciar, ela não é uma cristã. Ela não é uma pessoa que entende o evangelho e que obedece aos mandamentos do Senhor. Por isso que Paulo falou que é um descrente. Deixe-o ir. Ninguém é obrigado a ficar do lado de ninguém. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Preste atenção. Em tais casos, o irmão ou a irmã. Paulo está falando de quem? Dos crentes, dos cristãos. O descrente resolveu ir. Deixa-o ir. Tá? Mas o irmão ou irmão que crê não está debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, que é crente, que crê, como sabe se salvará o seu marido, o descrente que se foi? Ou você, marido, que crê, como sabe se salvará a sua mulher? Então, meus amados, esse que foi o descrente, para vocês prestarem atenção nele aqui, o descrente que se foi, Deus endureceu o coração dele. Justamente para o que crê, tá? O irmão, a irmã que crê, clamasse a Deus, buscasse mais a Deus.
Porque eu creio muito nisso e a palavra nos mostra. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Creiam sim, meus amados. Tu e tua casa. Ah, salvação individual. Creiam. Tu e tua casa. Se hoje vocês estão clamando pelo seu cônjuge que foi, é porque Deus colocou isso em vocês. Ah, mas tem muitos que já desistiram, que não são cristãos. Desistiram porque não são tementes ao Senhor. Ele é tão descrente quanto o seu cônjuge que ele descrente foi. Paulo aqui está falando para os cristãos, para os crentes. Ó, irmão ou irmã. Quem que nós chamamos de irmão? Aqueles que professam a mesma fé. Aqueles que creem em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esses são irmãos e irmãs. E o descrente que se foi, ele não crê. Se tem muitas pessoas hoje em dia desistindo do seu cônjuge porque ele traiu, porque ele está com outra mulher, seja o que for, é porque também você é um descrente igual o que foi. Para esses não haverá restauração. Quer dizer, a gente não pode afirmar isso também, né? A salvação depende de Deus, é Ele que colhe, nós somos apenas meros semeadores. Mas estou justificando aqui, na palavra do Senhor. Por isso que Deus endurece corações. Deus endureceu o coração de Faraó. Como a gente pode ver aqui, ó, em Êxodo capítulo 10, do versículo 1 ao 2. Preste atenção. O Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o dos seus conselheiros. Para que Deus tornou obstinado o coração de Faraó e dos seus conselheiros? Endureceu, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles. Mas para quê? Para que você possa contar aos seus filhos e netos, às suas gerações futuras, como zombei dos egípcios e como realizei os meus milagres entre eles, entre os descrentes. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus endureceu o coração de Faraó e dos seus conselheiros. Quer dizer, Faraó tinha os conselheiros dele. O que vocês me dizem? Como devo agir? Quer dizer, os conselheiros aconselhavam o próprio Faraó a não ceder, para que aquelas 10 pragas se manifestassem, para que o povo de Deus saísse do Egito, para realizar os decretos de Deus. E mais, meus amados, em Romanos, capítulo 9, versículo 18 ao 21, diz assim, ao 21? Ao 21. Preste atenção para finalizar. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Endurece a quem Ele quer. Está vendo? Endurece a quem Ele quer. Não é da tua conta se você vai achar que isso é injusto. Quem é você para achar injustiça da parte de Deus? Continuando. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa, se é Ele que endurece os nossos corações? Pois quem resiste à sua vontade? Porque Ele é Deus. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem o formou: por que me fizeste assim? O olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e o outro para uso desonroso? Meus amados, creio de uma vez. O seu cônjuge foi. Isso é para os crentes, tá? Os irmãos e irmãs, como Paulo falou. Porque para os descrentes, eles não vão entender isso. Se você está na luta hoje, clamando pelo seu cônjuge que se foi, se vocês estão se instruindo na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, estão tendo vida de orações, vocês não têm mérito algum com isso. É Deus que colocou isso no coração de vocês. Essa é a certeza da salvação deles. Porque no próprio capítulo diz assim, no 1 Coríntios finaliza assim, ó. Onde está aquela parte? Aqui, ó. Você, mulher, olha só, preste atenção. Como sabe se salvará seu marido que foi? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher?
Então vocês podem ver, se você realmente for cristão, você sabe que ele precisa de salvação. Salvar de quê? Salvar porque ele é descrente. Se ele resolveu se divorciar, é porque ele é um descrente, ele não crê em Cristo. Ele acha que crê, mas não crê. Ele é apenas um mero religioso. Amados, tenham fé, pois o que está dentro